Glória a Deus. Queria chamar o pastor Marco Aurélio. Continue de pé, nós vamos ainda orar com ele. Que honra, esse grande amigo. Temos andado junto em muitas ocasiões, conversado bastante. Tenho aprendido muito com o irmão. E creio que Deus preparou esse dia para ele estar aqui com a gente. Vamos orar, estende tua mão para cá. Pai, nós te damos graças por tudo que nós já recebemos de Ti aqui essa noite. Te damos graças por esses 15 anos, Pai. Pai, aqui é uma cidade de refúgio, Senhor, onde nós temos nos sentido acolhidos, Senhor, nos momentos de aflição, no momento em que parece que tudo está perdido, Senhor. Tu tens sempre dado direção para nós através da Tua igreja. Então nós Te louvamos por esta noite, pela vida do pastor Marco Aurélio. Sei, Pai, que tudo está preparado e pronto, Pai, no seu coração, mas a condução é sua. Surpreende ele ainda, Deus, nas entrelinhas dos textos, daquilo que ele tem colocado, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que a boca dele aqui é a sua boca essa noite, Pai. Por isso, Senhor, usa teu servo e prepara, Senhor, cada coração aqui, Senhor. Cremos que a boa semente vai ser lançada aqui essa noite, ó Pai, e que ela possa frutificar. Onde tiver alguém, Pai, com o coração contrito, o Espírito Santo revela a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do nosso Deus, amém? Um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Meus amados, quero dizer aos irmãos que é um motivo de muita alegria estar com os amados aqui nesta noite. E quero saudar com a graça, com a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão aqui nesta noite, nesse grande dia de festa. A todos os irmãos que estão acompanhando também pela live da Fonte Church, pelo Facebook, não é mesmo? Que Deus possa falar poderosamente, né? Acho que eu já tenho a liberdade de tirar a máscara, né? É com bastante temor, com bastante tremor, que eu estou aqui junto com os amados. Deixa eu preparar o pedestal, para mim fica um pouquinho mais fácil. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Opa. Não quer parar? Quer parar? Amém. Não vai. Meus irmãos, Deus está falando que não é. Não é, Deus vai sustentar e nós vamos, em nome do Senhor Jesus. Fica tranquilo, pastor. Meus amados, como eu estava dizendo, é um motivo de muita alegria estar aqui novamente com os amados. Estive aqui em um encontro no ano de 2019, encontro de líderes do Tadel, não é mesmo? E foi uma bênção tremenda, né? E foi um momento de muita edificação. Aos amados que de repente não me conhecem, o meu nome é Marco Aurélio. Eu sou ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil em Guia Lopes da Laguna. E tem sido uma alegria muito grande para mim poder caminhar junto com os pastores, pastor Heitor, a pastora Terezinha. Tem sido, além de irmãos, tem sido amigos. E assim como eles têm sido bênção na vida dos amados, são bênção também em minha vida. Eu estou muito feliz por isso. No ano de 2019, o pastor Heitor esteve ministrando na igreja presbiteriana aqui em Guia Lopes, e foi uma bênção tremenda. Foi também na ocasião de aniversário da nossa igreja. E fiquei muito feliz com o convite. E é um convite que me traz assim uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que Deus, ele tem algo tremendo para falar na vida dos amados. E eu quero dizer que Deus, ele já veio falando antes de nós estarmos aqui nesta casa de oração. Deus, ele já veio trabalhando na vida de cada um de vocês, tanto os que estão aqui, quanto os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Deus, ele já estava movendo para esse momento. E ao longo do momento em que os amados estiverem me ouvindo ministrar, os irmãos vão perceber que Deus, ele já estava alinhando cada momento dessa liturgia.
O pastor começou falando a respeito dos Salmos de número 126, e ele fez uma pequena introdução em algo que eu venho trabalhar com os amados nesta noite, acerca de uma restauração que houve no tempo em que o povo de Israel estava regressando daqueles 70 anos de cativeiro babilônico. Posteriormente, a peça teatral que os irmãos encenaram de uma maneira magnífica também, proporcionou essa ideia da importância de não desistir, da importância de perseverar. Eu sou uma pessoa bastante contemplativa, e estava percebendo quando o texto lido em Salmo 126 dizia: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Nós entoamos o último cântico aqui de Fernandinho, e bem no início daquele cântico, você cantou bem assim: será que pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti? Às vezes nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus, Ele sonhou para a sua vida. Aquilo que Deus já preparou no Kairós dele, já está lá, mas ainda nós não vivenciamos. Eu gostaria de trabalhar essa perspectiva para trazer a essa igreja que está aniversariando a palavra de perseverança, para trazer aos pastores, a Heitor e a pastora Terezinha, uma palavra de perseverança. Eu desejo que Deus ele possa edificar de uma maneira grandiosa a vida de cada um de vocês. Vamos ler a palavra do Senhor? Gostaria de ler com os amados o texto bíblico de Neemias, capítulo de número 6, e trazer também, evidentemente, o abraço do nosso conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil em Guialopes, a Igreja Fonte de Vida, a Igreja Fonte Church, rogando ao Senhor que possa continuamente abençoá-la e continuamente abençoar o ministério também dos pastores Heitor, da pastora Terezinha. Neemias, meus amados, Neemias no capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 4. Gostaria de ler junto com os amados esse texto. Os irmãos poderão responder os versos pares, enquanto eu lerei os versos ímpares. Neemias 6, de 1 a 4. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, estou fazendo grande obra, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, não poderei descer, não poderei descer. Oh, glória! Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez, rogando que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar no coração de cada um de nós. Paizinho querido, que alegria, Senhor, estar, ó Pai, junto com os nossos irmãos da fonte de vida. Que alegria poder, ó Deus, unidos como uma só família, remidos pelo sangue do Cordeiro, podermos, ó Deus, desfrutar das bênçãos que o Senhor tem derramado, ó Pai, neste lugar, nestas vidas e nas vidas que neste momento estão nos vendo, Senhor. E nós queremos te bendizer, porque Tu és um Deus que está além daquilo que nós imaginamos, Tu és um Deus que está além daquilo que nós pensamos, Tu és um Deus que está à frente de tudo quanto um dia nós poderíamos pensar, nós poderíamos orar, nós poderíamos pedir, porque Tu estás além, Senhor. E assim o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. E nesta noite de alegria, nesta noite de festa, nesta noite de celebração, nós queremos mais uma vez dizer que Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus altíssimo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus majestoso e Tu és o Deus que tem nos amado. E nós estamos gratos por isso. Obrigado pelo Teu infinito amor, ó Deus. É o Teu amor, ó Pai, que agora, sendo ministrado através da Tua palavra, tem muito a nos ensinar. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor
Espírito em nosso meio. E que nós possamos sentir, ó Deus, o nosso coração arder com esse desejo de estar, ó Deus, atendendo continuamente a voz do carpinteiro que bate a porta. E nós te bendizemos por isso, Senhor, porque Tu estás sempre, ó Deus, a insistir em nossas vidas. O Senhor está sempre a realinhar os nossos pensamentos, ó Deus. Nós pedimos que nesta noite seja uma noite em que o Senhor realinhe os nossos pensamentos, a nossa visão diante de Ti, a nossa aliança para contigo, e que Teu nome seja glorificado, somente o Teu nome seja glorificado, e que o Teu povo, ó Deus, possa ser edificado mais uma vez, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Título da nossa meditação nesta noite: Estou em uma grande obra e eu não posso parar. Estou em uma grande obra e eu não posso parar. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo o título desta mensagem: Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu quero que você saia daqui dessa noite com essa convicção. Eu quero que você olhe para o texto que nós vamos trabalhar e perceba que você está em uma grande obra e que você não pode parar. Nós não podemos parar. Meus amados, como introdução àquilo que nós queremos trabalhar nesta noite, nós estamos no livro de Neemias. O livro de Neemias, ele é o livro posterior ao livro de Esdras, e ele é um livro que fala muito a respeito daquilo que Deus ele fez na restauração da história do povo de Israel quando eles voltaram do cativeiro babilônico. O povo de Israel passou 70 anos sendo oprimido, 70 anos sendo subjugado por um império, 70 anos longe de tua terra, e Deus ele começa a usar o sacerdote Esdras, e ele começa a usar um homem chamado Neemias para uma reconstrução. É uma reconstrução civil e é uma reconstrução religiosa. E essa reconstrução, ela passa por caminhos que só Deus ele consegue compreender. Deus ele vai levantando homens de uma forma gradativa que pudessem colaborar na restauração da nação de Israel, na restauração daquele que ficou conhecido como o povo de Deus. Tudo isso ocorrera entre os anos de 520 ao ano 400 antes de Cristo. Dentro da nossa cronologia, em nossa introdução, gostaria de dizer aos amados que é bastante pertinente o que ocorrera nessa época. Percebendo o livro de Neemias, no capítulo 1 do livro de Neemias, retrata-se nos 4 versículos iniciais de Neemias, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, que Neemias ele está em uma cidade pequena lá da região persa, chamada Suzã, a cidadela de Suzã. E de repente, tem alguns dos seus contemporâneos que passam por lá, e ele pergunta: como está o povo em Jerusalém? Como está a cidade santa? Como está os nossos irmãos? E aí ele ouve notícias de Jerusalém. Jerusalém está arrasada, Jerusalém está destruída, Jerusalém está desolada. E Neemias, ele fica extremamente comovido com aquilo. E o Espírito Santo de Deus começa a mover a Neemias, e o Espírito Santo de Deus começa a incomodar a Neemias. Ele termina dizendo no capítulo 1 do seu livro, que nessa época ele estava apenas como um copeiro do rei. Mas Deus já tinha grandes obras para a vida de Neemias. No capítulo de número 5 do livro de Neemias, lá no versículo de número 14, se lê que Neemias, ele já está em Jerusalém, mas ele não está como um copeiro do rei da Pérsia. Ele foi designado por este rei da Pérsia para ser um governador em Judá. Ele agora está em Jerusalém como um governador de Judá. Ele não está apenas como um simples copeiro do rei. Mas é interessante que mesmo tendo uma responsabilidade de governador, ele não fica apenas dando ordens, ele não fica apenas delegando funções, ele se envolve, ele está movido por um propósito. Deus colocou no coração de Neemias uma grande obra para ser realizada. Os sonhos dele, os projetos dele,
a visão dele é muito visível, é muito clara, e ele não abre mão. Ele está com algumas convicções que estão moldando o seu pensamento. E é interessante, meus amados, que nós chegamos no capítulo de número 6, que é o texto básico que nós estamos lendo aqui. E ele reflete um dos momentos mais importantes da reconstrução civil de Jerusalém. Porque é o momento que está se finalizando a reconstrução dos muros da cidade santa de Jerusalém. Aquela época, meus amados, as cidades, elas eram chamadas de cidades fortificadas. E os muros representavam segurança para a cidade. E as cidades tinham muros que eram enormes, tinham muros que eram fortes, tinham portas que eram fortes, para impedir a entrada de inimigos. Mas lembrem-se, quando Neemias iniciou esse projeto de reconstrução, ele iniciou sabendo que Jerusalém estava arrasada, que as portas estavam queimadas, as portas da cidade, e que os muros já não existiam. E ele então foi para Jerusalém. Meus irmãos, às vezes eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho disso na nossa introdução. Às vezes nós pensamos que as grandes coisas que Deus tem para a nossa vida, as grandes coisas que Deus tem para o nosso ministério, as grandes coisas que Deus tem para a nossa igreja, são algo assim que em um estralar de dedo vai acontecer, e nem sempre é assim. Entre a construção do muro da cidade de Jerusalém, há aquele primeiro momento em que Neemias sentiu-se movido pelo Espírito Santo de Deus para aquela grande obra. Foram cerca de 10 anos. 10 anos. É pertinente nós pensarmos a respeito disso. E Neemias, ele está aqui no capítulo de número 6, o texto que nós lemos. Ele está já na parte finalizando, tampando as brechas, finalizando a estrutura do muro. E existem 3 pessoas, chamadas Sambalat, Gesem e Tobias. São pessoas que se levantaram ao longo dos anos anteriores, fazendo conspiração, levantando-se como inimigos daquela obra, tentando emperrar a obra da edificação dos muros da cidade de Jerusalém. E eles estão tentando persuadir Neemias a descer do muro. E eles vêm com uma conversa fiada de Neemias, vamos conversar bem ali. O texto revela que Neemias, como ele era cheio do Espírito Santo de Deus, ele já havia discernido que eles estavam intentando mal contra ele. E Neemias, ele dá aquela expressão que nós estamos trabalhando nesta noite. Neemias, ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu cessaria essa grande obra para fazer outra coisa? Em outras palavras, Neemias está dizendo: eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Meus amados, Neemias, ele tinha uma convicção muito grande em sua mente e no seu coração. E nessa noite a minha proposta aos amados é de nós refletirmos de uma maneira simples, mas refletirmos também de uma maneira profunda a respeito disso. A respeito dessa convicção que Deus ele colocou na vida de Neemias. E dessa convicção que Deus está semeando no seu coração, dessa convicção que Deus já semeou no coração dos líderes, dessa convicção que Deus já semeou no coração do pastor Heitor, da pastora Terezinha, nessa convicção que vem moldando pensamentos, nessa convicção que nos faz enxergar tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesta noite como uma grande obra da parte do Senhor, com objetivos nobres, com objetivos claros, que visam unicamente a glorificação do nome do Senhor, que visa unicamente famílias transformadas, que visa unicamente famílias curadas, que visa unicamente o alcance das pessoas que ainda não foram alcançadas, mas que converta-se tudo para a honra, para a glória, para a satisfação do nome do Senhor. E nós precisamos crer dessa maneira, que nós estamos em uma grande obra, e nós não podemos parar. E de uma maneira bem simples, eu gostaria de trazer aos amados nesta noite um olhar sobre Neemias. O que movia o coração de Neemias para ter tamanha convicção? O que movia o coração de Neemias para ter esta firmeza de afirmar diante daqueles que se levantaram contra ele: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar? O que movia isso?
O que fazia com que Neemias pudesse ter essa convicção? Quero trabalhar isso com os amados e trazer algumas reflexões a respeito dessa celebração desta noite. Uma celebração dupla, não é mesmo? E rogar ao Senhor que possa ministrar ao seu coração, ao meu coração, e nos fazer daqui sair desta noite regozijantes, em paz, com alegria, dormir com essa frase na mente: estou em uma grande obra, eu não posso parar. E acordar amanhã cada vez mais motivado. E amanhã, e depois de amanhã, e até quando o Senhor Jesus requerer que nós possamos viver na glória para com Ele, para sempre, eternamente, estou em uma grande obra, eu não posso parar. O que movia o coração de Neemias para essa convicção que nós queremos também para as nossas vidas? Apenas duas grandes lições. A primeira delas, Neemias, ele era movido por um propósito. Neemias, ele era movido por um propósito. E esse propósito era maior do que as distrações ao seu redor. O que dava essa convicção em Neemias no seu coração era o fato de que ele era movido por um propósito. E o propósito que movia Neemias era maior do que as distrações que estavam ao redor. E isso movia ele a dizer: eu não vou parar. A obra é grande, eu não vou parar. Amados, alguns anos antes de Neemias estar na situação do capítulo 6 do seu livro, lá no capítulo 1, nos versículos iniciais, se diz que ele estava na cidadela de Suzã. Sabe quantos quilômetros que existem entre a cidadela de Suzã, na Pérsia, até Jerusalém, em Israel? 1.580 quilômetros. É longe, né? Neemias estava a 1.580 quilômetros de Jerusalém, quando ele ouviu dizer, quando ele soube que a cidade estava arrasada. E é interessante, meus amados, que Neemias, no capítulo 1, versículo de número 3, nos diz que quando ele soube aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, muros derrubados, portas queimadas, as pessoas que viviam lá, o texto bíblico diz que elas estavam em miséria, estavam em grande miséria, em grande desprezo. É o que diz Neemias no capítulo 1, versículo 3. E o texto diz que Neemias, ele chorou, ele chora, ele se comove, ele jejua, ele passa dias em oração. E os irmãos sabem daquilo que eu estou dizendo. Quando você passa um tempo em oração, esse tempo em oração te leva a reflexões. E esse tempo em oração te leva a relembrar coisas que dizem respeito às obras que Deus quer fazer em sua vida. Porque o Espírito Santo, ele faz isso. Porque ele move. E há algo espetacular no texto de Neemias, no capítulo 1, do versículo de número 7 ao versículo de número 9. Neemias estava orando, mas ele já descobrira as raízes daquela destruição em Jerusalém. Ele já descobrira o porquê que Jerusalém estava arrebentada. E ele já sabia a solução. E ele já sabia o que fazer. E ele já sabia o que deveria ser feito para que Jerusalém não ficasse em frangalhos, mas para que Jerusalém pudesse ser restituída. Em uma oração, Neemias faz confissão. E o texto bíblico diz em Neemias, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9, eu vou ler aos amados alguns trechos dessa perícope. Neemias, ele está orando, e aí ele diz assim ao Senhor: temos procedido de forma corrupta contra ti, ó Deus. Nós não temos guardado os teus mandamentos, ó Deus. Mas eu sei, ó Senhor, eu sei que o Senhor disse a Moisés lá atrás, o Senhor disse a Moisés, que se o seu povo transgredisse os seus mandamentos, o Senhor os espalharia entre os outros povos. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor disse a Moisés, que se o seu povo se arrepender, o Senhor vai trazer eles de onde estiverem, ainda que estejam nas extremidades dos céus, e o Senhor os ajuntará, e o Senhor lhes trará para o seu santo lugar escolhido, que é Jerusalém. Percebe? Ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus, a entender aquilo que Deus já havia dito para Moisés lá atrás. E Deus já havia dito para Moisés: se o meu povo transgredir os meus mandamentos, eu vou espalhar eles entre os povos.
Mas se o meu povo se arrepender, eu vou trazer eles, eu vou atrair eles, eu vou juntar eles, ainda que eles estejam nas extremidades do céu. Porque a palavra do Senhor nos diz que agindo Deus, quem vai impedir? Eu quero que os irmãos pensem nessa perspectiva de Neemias. Neemias, ele estava identificando que Jerusalém deveria se voltar a uma perspectiva espiritual. Às vezes, meus amados, como nós estávamos vendo, nós pensamos assim que os nossos sonhos, os nossos projetos, aquelas coisas maravilhosas que Deus vem trabalhando no nosso coração, aquelas obras lindas, nós pensamos que às vezes é para já, mas não é. Leva tempo, é um processo. E Neemias, ele já tinha o discernimento, mas Neemias sabia que não era fácil. E ele precisava ter uma convicção, mas aquela convicção que ele teve no capítulo 6, ele teve que se mover, principalmente, meus amados, por um propósito. Por um propósito. É por isso que aqui, eu não posso me distrair, porque esta obra ela é fundamental. Eu não posso olhar para as tentações, eu não posso olhar para as provações, eu não posso olhar para as distrações. Há um propósito me movendo. Neemias, ele estava sedento de algo maravilhoso que Deus estava por fazer. Edificar os muros de Jerusalém. Mas é algo mais profundo do que apenas edificar os muros. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Gostaria de falar um pouquinho a respeito de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é um dos grandes ícones e nomes da Reforma Protestante do século XVI. Mas há algo que muitas vezes é deixado de lado no que diz respeito à biografia de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele desenvolveu um ministério espetacular como biblicista. Ele era movido no coração dele a um propósito que nos chama muita atenção e que eu gostaria de trazer e explanar como exemplo aos amados. Martinho Lutero, ele era alemão, e quando começa a eclodir a reforma protestante na Alemanha, um avivamento espetacular na Alemanha, Martinho Lutero, ele tinha uma preocupação de traduzir a Bíblia para o alemão. Mas existe um detalhe. Quando ele pensou isso, já haviam 18 traduções da Bíblia do latim para o alemão. Aí os irmãos me perguntam, ora, mas esse Martinho Lutero é um bobo, por que ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, sendo que já existiam 18 traduções? Eu vou te dizer o porquê. Martinho Lutero, ele era inquietado no coração dele com algo. Por mais que haviam 18 traduções, nenhuma delas era com uma linguagem acessível ao povo. Existe um exegeta chamado Wilson Schultz, e ele narra que Lutero, dentro desses propósitos de traduzir a Bíblia para o alemão, ele começou a mover-se com uma convicção. Ele dizia: eu preciso saber como que o povo fala. Eu preciso saber como que as crianças falam. Eu preciso andar nas ruas. Eu preciso me envolver com as pessoas nas feiras. Eu preciso envolver-me com o povo para saber a linguagem do povo, como que eles falam, de que maneira que eles falam. Porque eu quero traduzir a Bíblia não do latim para o alemão de qualquer forma. Eu quero que seja acessível, eu quero que seja entendível, eu quero que eles possam ler e possam entender na língua deles. Isso é propósito. Durou 11 anos a tradução do latim para o alemão da maneira em que Deus havia colocado de propósito no coração de Lutero. E sabe o que aconteceu?
As pessoas tiveram acesso à palavra de Deus na linguagem que eles entendiam. E sabe o que aconteceu? Transformação de vidas. Sabe o que aconteceu? Avivamento. Sabe o que aconteceu? As pessoas leram, elas entenderam e elas foram transformadas pela palavra do Senhor. Isso é propósito que moda os pensamentos. Qual a aplicação disso tudo para a minha vida? Qual a aplicação disso tudo para a igreja, Fonte Church? Essa igreja, ela nasceu movida por um propósito. A herança dessa igreja é a herança de avivamentos. Ela foi gerada em avivamentos que inquietaram irmãos que eram da então igreja luterana. E foi através destes avivamentos, através desta aliança de igrejas em avivamento, que houve um mover, que deu origem à igreja Fonte de Vida. Por isso nós damos o nome de propósitos. E essa igreja ela é movida por propósitos. E esse mover de propósitos se faz presente até hoje. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele vai capacitando, ele vai ensinando, ele vai direcionando, ele vai instruindo cada pessoa ao qual o Senhor Deus mesmo colocou para que pudesse ser inserido no seio dessa igreja. Uma igreja que ela é movida por propósitos. E os propósitos que movem esta igreja estão esparramados pelos seus ministérios. As células semanais são movidas por propósitos. O treinamento avançado de líder em células do Tadel é movido por um propósito. Os encontros de casais são movidos por um propósito. Os encontrão com Deus são movidos por um propósito. Os inúmeros ministérios que existem e que Deus tem dado e que Deus vai prosperar e que Deus vai dar mais ainda, são e continuarão sendo movidos por um propósito. Por um propósito. E é movido por esse propósito que famílias são transformadas. E é movido por esse propósito que a igreja vai sendo transformada. E é movida por esse propósito que a sociedade é transformada. E é movido por esse propósito que o mundo vai ser transformado. Você quer ler isso? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Estava relembrando para os amados em minha saudação. Cântico que nós entoamos. Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti? Que você pense em Neemias agora. Quando Neemias ele fica sabendo de Jerusalém, a visão que ele tem, Jerusalém destruída, arrebentada, muros quebrados. Mas Deus estava movendo o coração de Jeremias. Jeremias passou 10 anos construindo, reformando, edificando, fortalecendo muros. Aí os irmãos olham e falam, puxa vida, 10 anos fazendo um muro? Não eram muros que moviam o propósito de Neemias. Não eram muros. Lembra-se que Neemias orou em Neemias no capítulo 1, versículo 7 a 9, ele disse, Senhor, se o povo voltar a te buscar, a bênção vem. Se o povo voltar a te buscar, a bênção vem. Neemias não estava pensando nos muros. Neemias estava pensando em algo maior. Neemias estava pensando na igreja reedificada. Neemias estava pensando no povo dentro do templo. Neemias estava pensando no povo louvando ao Senhor, dizendo uma nova história Deus tem para mim. Neemias ele estava vendo um povo que entoava um cântico que lá no Antigo Testamento, já traduzindo aquele que nós entoamos neste momento, dizia, tudo aquilo que perdido foi, não se compara. Era isso que ele estava vendo. Eu vou provar isso para vocês. A palavra do Senhor nos diz, meus amados, que haviam 2 profetas do Senhor que eram contemporâneos de Neemias. Um deles era Ageu, o outro é Zacarias. O livro de Esdras, que antecede o livro de Neemias, você pode ler ele bem juntinho, bem concomitantemente.
fazem parte do mesmo enredo, da mesma história. Lá em Esdras, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 5, nós vemos o profeta Ageu e o profeta Zacarias profetizando ao povo e dizendo: tenham ânimo, vamos seguir, vamos trabalhar, Deus vai abençoar. Mas, meus amados, eu digo tudo isso para os irmãos, porque a palavra do Senhor falou de uma maneira poderosa na vida do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele tem um livro, está um pouquinho distante aqui de Neemias. Aí você olha assim na sua Bíblia, está lá longe, mas na cronologia é casadinho, é juntinho. E lá em Ageu, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, Ageu profetizou, e Ageu disse: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu vou dar paz, diz o Senhor dos exércitos. Não tinha nem igreja. Não tinha igreja. Neemias via só escrombo, só que ele via com os olhos físicos, porque ele já estava acompanhando o mover do Espírito Santo que estava no coração dele, o mover do Espírito Santo que estava no coração de Ageu, o mover do Espírito Santo que trouxe à tona um reavivamento e que disse para o povo: fiquem tranquilos, vai ser tudo reconstruído, Deus vai fazer melhor, o templo que está por vir, a glória dele vai ser maior do que aquele templo edificado por Salomão, e é ali dentro que eu vou dar a paz, é ali dentro que eu vou trabalhar. Percebe? Percebe porque Neemias estava movido por um propósito? Percebe porque que ele não abre mão daquele propósito? Percebe porque que ele diz: eu estou em uma grande obra, eu não posso parar? Porque ele estava vendo adiante, porque ele estava tendo visões que só aqueles que são avivados no Senhor conseguem ter. Ele estava vendo aquilo que com os olhos físicos não se vê, mas que com os olhos espirituais se crê. Você consegue entender isso? Neemias foi movido por um propósito. Você consegue ver a bênção que nós estamos vivendo nessa noite? 15 anos de fonte de vida. 3 mudanças de templo. 5 anos, eu estou meio perdido, acho que é para lá, né? 5 anos no antigo templo perto do asilo. É aqui mesmo, né? Eu não sou bom nessas coisas, mas vai lá, os irmãos sabem do que eu estou falando. 5 anos no primeiro templo, lá perto do asilo. 7 anos no segundo templo, agora eu sei, do ladinho da casa dos pastores. 3 anos aqui. 3 anos aqui. É fruto do quê? É fruto da ação de Deus no coração de homens e de mulheres que foram movidos por um propósito, que tiveram as suas mentes transformadas por Deus e que entendem que estão em uma grande obra e não podem parar. É propósito. Se mova nesse propósito, agarre esse propósito, toma posse desse propósito, não larga desse propósito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor coloque isso no seu coração, te movendo por um propósito. Estou em uma grande obra, eu não posso parar. Estou em uma grande obra, eu não posso parar. Isso movia o coração de Neemias. E isso fez com que Neemias, ele pudesse dizer: eu não vou parar, porque eu tenho um grande propósito. Mas não apenas isso. Nós vemos que Neemias, ele percebeu que ele estava em uma grande obra e ele não poderia parar. E aquela grande obra era movida por um propósito. E quando se é movido por um grande propósito, não perde-se tempo com as distrações. Não perde-se tempo com as distrações. Mas não apenas isso movia o coração de Neemias. Em segundo lugar, nesta noite, gostaria de compartilhar com os amados que essas convicções que havia no coração de Neemias eram convicções grandiosas, e Neemias, ele sabia de algo espetacular. Em segundo lugar, nesta noite, Neemias, ele sabia que o cansaço não pode ser motivo para a desistência. O cansaço não pode ser motivo para a desistência. Não pode.
Irmãos, existem projetos, existem sonhos em nossas vidas, que perigosamente nós desistimos por cansaço. Perigosamente desistimos por cansaço. Há uma canção de uma banda secular, uma banda gaúcha chamada Engenheiros do Havaí. Em uma de suas canções, há uma frase muito pertinente, que respeitosamente eu gostaria de dizer. Em uma das suas canções se canta: não vim até aqui para desistir agora. Não vim até aqui para desistir agora. Talvez Neemias, ele estivesse impactado por esse pensamento. Eu não vim até aqui para desistir agora. A obra é grande. Eita Deus! Não vou desistir. Deus grande, né? Não vim até aqui para desistir agora. Eu quero que você pense comigo, se você quiser, e até um convite, leia Esdras, leia Neemias, leia Ageu, leia Zacarias. Está tudo concomitante ali. Irmãos, em uma cronologia a respeito do cansativo, foi cansativo. Nós não podemos disfarçar, dizer, não foi facinho não. Foi cansativo, foi difícil, foi doloroso. Perceba, essa cronologia a respeito desse momento de Neemias, lá no capítulo 1, até nesse capítulo de número 6. Lá em Neemias, no capítulo 1, versículo de número 4, Neemias fica sabendo, Jerusalém arrasada, muros destruídos. Neemias, ele chorou bastante, diz o texto. Neemias 1:4, ele chorou bastante. Aí em seguida ele orou aquela oração que nós lemos aos amados. Ele orou. Aí o texto bíblico vai dizer em Neemias 2:5, que ele conversou com o rei, que era o chefe dele na Pérsia. E ele disse para o rei: eu queria voltar para ajudar o meu povo. Eu queria fazer algo. Me deixa aí. Ele pediu para o rei da Pérsia. O texto bíblico diz que o rei da Pérsia deixou com que Neemias fosse. Aí Neemias foi um pouquinho mais atrevido. Em Neemias 2:8 se lê que Neemias ele pediu ao rei madeiras. Ele disse para o rei: Senhor, dá com que aqueles povos que estão no caminho entre aqui a Pérsia e Jerusalém, na medida em que eu estiver indo, dá com que esses povos que têm madeira, eles possam doar-me essas madeiras para eu levar para a edificação dos muros, para a edificação das portas. E Deus concedeu. Aí Neemias chegou em Jerusalém. O texto bíblico vai relatar em Neemias, no capítulo 2, do versículo 11 ao 15, que ele chega lá em Jerusalém, e durante a noite ele pega alguns homens. E ele anda com esses homens para vistoriar a cidade de Jerusalém. Durante a noite. E ele vê aquela destruição, aquela calamidade. Mas existe algo que eu quero compartilhar com os amados, em Neemias 2:12, que é extremamente interessante. Neemias, ele confessa. Ele diz em Neemias 2:12 que ele não declarou a ninguém o que Deus já havia posto no coração dele para fazer. Deus já tinha trabalhado no coração de Neemias algo para ele fazer. E aquilo moveu ele como um propósito. Nós vimos isso anteriormente. É por isso que os sonhos que Deus nos dá, os projetos que Deus nos dá e que são abençoados por Deus, nós não podemos nos cansar de trabalhar em favor deles, de se envolver em função deles e de se colocar à disposição em favor deles. Irmãos, Neemias viu tudo aquilo, e o capítulo 2 de Neemias, no versículo de número 16 ao 17, nos diz que Neemias, ele conversa agora com os sacerdotes, ele conversa com os nobres, ele conversa com os magistrados de Jerusalém, e ele estimula eles. Ele faz uma reunião e ele diz: olha, vamos se envolver? Vamos edificar esse muro aqui? Vamos restaurar?
Vamos voltar-se à palavra e vamos lembrar que Deus havia prometido que se o meu povo se voltasse, Ele ia abençoar. Vamos fazer isso. Neemias, ele estimula os sacerdotes, os magistrados, os nobres de Jerusalém, e aquela motivação levou às descrições que estão no capítulo 3 e no capítulo 4 de Neemias. Eles vão para a reedificação do muro, eles se envolvem, e como os irmãos estão sabendo, não foi de uma hora para outra, é um processo, durou quase uma década. E meus irmãos, não foi nada fácil, porque enquanto Neemias estava estimulado, o inimigo, ele enviou ali os seus subordinados para poder desestimular. Porque é assim, quando você tem sonhos que provêm de Deus, quando você tem propósitos que provêm de Deus, quando você tem projetos que provêm de Deus, nunca vai ser fácil. Porque o inimigo não quer te ver nesses projetos, o inimigo não quer te ver envolvido com esses propósitos. E aí o inimigo te envia distrações, e aí o inimigo te envia as tentações, e aí o inimigo levanta alguns que vêm falar por boca de Satanás para lhe retirar do caminho. Amarre essas pessoas em nome de Jesus. Não permita. Não permita ser desestimulado nos sonhos, nos projetos que Deus tem para a sua vida e que Deus deu para a sua vida. Era duro, meus irmãos, era duro. E algo inusitado aconteceu. Houve um momento em que a conspiração foi tão grande. Houve um momento em que os inimigos se levantaram de uma maneira tão grande, que eles tiveram que edificar o muro de uma forma inusitada. Um pouco eles mexiam na massa, outro pouco eles vigiavam com armas. Com armas contra o inimigo. Vamos ler isso? Quero ler isso com os irmãos, para os irmãos não saírem daqui falando, ixi, esse pastor não sei não. Vai lá, Neemias no capítulo 4, versículo de número 16 ao 18. Neemias 4, do 16 ao 18. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, atenção, uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava o quê? Foi fácil? Percebe, meu amado? Percebe o quanto que foi cansativo a edificação dos muros da cidade santa de Jerusalém? Não foi fácil, não. Não foi. E eu quero ler um outro texto para os amados, para os irmãos verem o quanto que foi difícil. Neemias no capítulo 5, do versículo 16 ao 19, mas eu vou ler para os irmãos, é uma versão diferente, não sei se de repente os irmãos trabalham também com essa versão, é a NVI, é a nova versão internacional, mas os irmãos podem acompanhar também a leitura. Veja o que Neemias fala a respeito de si mesmo, e perceba o quanto que foi difícil aquela reedificação dos muros da cidade santa de Jerusalém. Neemias diz, Neemias 5, do 16 ao 19, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais, eles comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, eu jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por esse povo. Perguntinha para os amados, sim ou não? Tudo isso que nós lemos aqui foi cansativo ou não? Foi cansativo, né? Foi sim ou não e nem foi sim ou não, né? Foi cansativo, foi cansativo, né? Pronto, os irmãos entendem. Foi demais de cansativo. Mas a obra, ela é grande. E eu não posso, ainda que eu me... Percebe?
Há um propósito que nos move. E ainda que seja cansativo, eu não posso parar. É por isso, meus amados, que quando Neemias, no capítulo 6, versículo de número 3, ele responde àqueles que querem que ele saia do muro, ele diz de maneira enfática: Deus colocou em meu coração um propósito. Deus colocou em meu coração um projeto. Deus, ele colocou uma aspiração que ela é grandiosa. A obra, ela é grande, eu não posso parar, ainda que me canse. Qual que é a aplicação disso tudo para a igreja? Qual que é a aplicação disso tudo para a minha vida? 15 anos de fonte de vida. 15 anos de Fonte Church. 10 anos da ordenação do pastor Heitor. Foi fácil? Foi cansativo? Cansativo, né? Mas a obra, ela é grande. Faz uma retrospectiva rapidinho na tua mente. Quantas barreiras essa igreja aqui enfrentou? Quantas lutas nas células? Quantas lutas para o amadurecimento de líderes em favor do desenvolvimento das células? Quantas lutas para o desenvolvimento de ministérios específicos? É fácil, equipe de louvor? É fácil ensaiar uma dança para ministrar aqui? Nós estamos em festa nessa noite e nós nos alegramos. Que lindo! Fernandinho! Outros que foram entoados com relação às canções, né? Que lindo! É lindo. Cansa ensaiar, né? Sexta-feira os irmãos estavam querendo ensaiar aqui, estava eu e o pastor Heitor, ele é o maior trelelê ali. E eles só esperando a gente ir embora para eles começarem. Né? Não é fácil. É fácil fazer aqui uma encenação rapidinha, um teatro rapidinho? Não, não é. Tem que ensaiar, tem que decorar a fala, tem que pensar aqui naquilo que vai ser posto. Não é fácil. Quanta luta. Quantas lutas no que diz respeito ao desenvolvimento desta igreja. 15 anos. Cansativo, não é mesmo? Quantos momentos que o pastor Heitor passou que não foram cansativos? Ameaça de infarte. Quantas noites sem dormir? Ou de repente começando e recebe aquela ligação? Quantas lágrimas diante do Senhor, Senhor, me dá o direcionamento. Quantas vezes, até relutando com o texto, isso é típico de pastor, Senhor, é pesado demais essa palavra. Mas tu vai falar. Mas a minha igreja, Senhor, não, tu vai falar. E o pastor vem e dá a cajadada. Aí os irmãos saem brava, pastor, não. Espírito Santo de Deus movendo para entender que é cansativo, mas que a obra é grande e não pode parar. Não é assim? Porque tem momentos que a gente estimula, que a gente abraça. Tem momentos que tem que dar um pescoção. Né? Você que é líder de célula, você sabe. Você que trabalha com o ministério, seja o ministério que você está liderando, você sabe disso. E eu digo aos amados, o pastor e a pastora, todas as vezes que o fizeram por temor ao Senhor, o fizeram para o seu crescimento, o fizeram para que você estivesse aqui nessa noite, o fizeram para que esta igreja possa se desenvolver e possa entender que vai cansar sim, mas que não é para desistir, porque o Senhor da obra é maior. Meus irmãos, nessa noite o Espírito Santo de Deus
vem trazer às nossas vidas lembranças. Lembranças no sentido de rememorar. E o Espírito Santo de Deus nos faz rememorar. A palavra profética de Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 31, quando diz que o Senhor é aquele que dá força a quem está cansado. Cansado. O Espírito Santo do Senhor, Ele vem para nos relembrar nesta noite que o Deus que nós servimos é o Deus encarnado, Jesus, o Filho de Deus, e Ele esteve entre nós, e Ele disse lá em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 28, venham, estão cansados? Venham, estão sobrecarregados? Venham, eu vou dar a vocês alívio. O Deus que você serve é o Deus que alivia o cansaço. O Deus que você serve é o Deus que alivia aquele sobrecarregar. Então, se você se sente cansado, é momento de descansar, não é momento de desistir. Eu quero que você pense dessa maneira. Eu quero que você pegue o motivo do teu cansaço e coloque no altar do Senhor. Eu quero que você faça um concerto da sua vida com Deus, na aliança que Deus tem para com você. Porque muitas vezes nós estamos cansados por motivos egoístas. Nós estamos cansados por motivos mesquinhos. Nós estamos cansados por vaidade. Se você está cansado por alguma vaidade, por alguma palavra que você ouviu e você não gostou, por algum comportamento em que foi dado a você e aquilo te chateou, ou de repente você está chateado com Deus. Existem pessoas que precisam ser curadas porque elas estão chateadas com Deus, porque elas pediram para Deus algo, Deus falou não, e elas não entendem que é para o bem delas, estão precisando consertar-se com Deus, e é o motivo do cansaço, e é o motivo de dizer, eu não quero mais me envolver, eu vou, mas não quero me envolver. Você veio e você vai se envolver, em nome de Jesus, porque Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem propósito para o local onde Ele fincou os teus pés. E Deus, Ele vai fazer essa obra maravilhosa. Porque a obra, ela é grande, mas o cansaço, ele não pode ser motivo para a desistência. Nunca. 15 anos, que venham mais 15, mais 15, mais 15. Que venham mais 10, e mais 10, e mais 10. Alguns momentos vai ser cansativo. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que renova a força dos cansados. E é o Deus que dá alívio à alma dos sobrecarregados. Vamos à nossa conclusão, meus amados. Concluindo de maneira bastante simples. O que Deus reserva para o futuro dessa igreja? Eu não sei. O que Deus reserva para o futuro do ministério do pastor Heitor e da pastora Terezinha? Eu não sei. O que Deus reserva para a sua vida, para a minha vida? Eu não sei. Mas uma coisa Neemias está me ensinando. Eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. E por que eu não posso parar? Porque o propósito que me move é maior do que as distrações. Eu não posso parar porque o cansaço, ele não é motivo para a desistência. Meus irmãos, eu não sei o que Deus reserva para o futuro da Fonte Church. Eu não sei o que Deus reserva para o futuro dos pastores Heitor e Terezinha. Eu não sei o que Deus reserva para o seu futuro, para o meu futuro, mas uma coisa eu sei, Deus já está lá. Ele já está lá. E Ele sabe o que vai ser o melhor. Martinho Lutero, ele disse uma frase certa vez: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Vamos finalizar com essa frase? Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Você está numa grande obra
e você não pode parar. E tem mais, tem muito mais por vir. A palavra do Senhor nos diz em Efésios, no capítulo 3, entre os versículos 19 e 20, que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto nós pedimos, de tudo aquilo quanto nós pensamos, infinitamente mais, bem mais. Será que você pode imaginar tudo aquilo que Deus sonhou para essa igreja? Tudo aquilo que Deus sonhou para o seu ministério? Tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida? Deus já está lá, é o Kairós de Deus. Eu não sei o futuro, mas eu sei que Ele já está lá. E sei que isso que importa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar rogando isso ao Senhor. E vamos orar pedindo ao Senhor que possa restabelecer as nossas alianças com Ele, restabelecer o nosso compromisso com Ele. Peça ao Senhor que Ele possa trabalhar na tua vida de maneira poderosa. Peça ao Senhor que seja qual for o motivo do teu cansaço, que ele possa ser entregue no altar do Senhor. Peça ao Senhor que, se os motivos do seu cansaço são feridas espirituais, que você quer entregar diante do altar do Senhor, e que você vai procurar a ajuda dos teus líderes espirituais, para que Ele possa trabalhar na tua vida, para que Ele possa ser uma bênção ao realinhar a tua visão, e para que você possa ser reinserido no propósito que Deus tem para a vida desta igreja. Peça ao Senhor que possa estar trabalhando em sua vida. A você que está nos ouvindo, a você que está nos vendo pela internet, peça ao Senhor que esteja trabalhando também na sua vida. Peça a Ele que possa mover o seu coração, a sua vida, a sua família, nos propósitos que Ele tem para você, nos propósitos que de repente você não consegue discernir, mas que eles são grandiosos. Peça ao Senhor para revigorar as suas forças. Oh Deus, Tu és o Deus grande que já está lá na frente. Tu és o Deus que sabe de todas as coisas, ó Deus. Tu és o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tu és o Deus que fortalece. Tu és o Deus que nos dá, ó Pai, o consolo, o conforto, o conselho. Tu és o Deus que está diante de nós. Mesmo quando nós não sabemos o que nos aguarda, o Senhor já o sabe. E o Senhor realinha os nossos pensamentos para que nós possamos prosperar diante de Ti. E o Senhor é aquele, ó Deus, que vai reedificar as famílias, vai reedificar os propósitos, vai realinhar as visões, vai retirar, ó Deus, as escamas dos olhos, vai tapar as brechas, tampa as brechas, ó Deus, dá segurança ao teu povo, Senhor, ministra de uma forma poderosa em nossas vidas, ó Deus, faz-nos entender, ó Deus, que nós estamos diante de Ti, e que se o Senhor tem o cuidado das estrelas dos céus, se o Senhor chama cada estrela pelo nome, nenhuma delas falta, não será a nossa vida que será descartada por Ti, porque o Senhor tem propósitos específicos para cada um de nós, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos vê como filhos amados, o Senhor nos vê como digno de amor, o Senhor nos vê, ó Deus, como aqueles que foram chamados, ó Deus, e nós queremos que o Senhor restabeleça, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar, e levante, Senhor, aqueles que estão prostrados, e levante aqueles que estão cansados, e fortifique aqueles que estão engajados nesta obra, Senhor, e levante mais ministérios, e levante mais lideranças, e frutifique os propósitos que o Senhor tem, especificamente para a vida desta igreja, fonte de vida, especificamente para a vida dos pastores Heitor, da pastora Terezinha, especificamente para os líderes de células, para os líderes dos ministérios específicos, seja de dança, seja de música, seja das crianças, sejam quais forem, ó Deus. O Senhor é um Deus grande, ó Pai, e nessa noite de celebração, nessa noite de alegria, nós queremos sair daqui como nós iniciamos lendo o texto, ficamos como quem sonha, porque o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é o Deus que restitui, o Senhor é o Deus que proporciona nova vida, Senhor. Oh Pai querido, trabalha desta forma poderosa em cada um de nós, e que o Senhor continue a nos encharcar de sede da Tua vontade, de sede de buscar de Ti, ó Deus, de sede de se envolver. Nos consagramos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, pedindo perdão pelos momentos em que nós pensamos em desistir, perdão pelos momentos em que nós fustigamos o Teu nome, perdão pelos momentos em que nós ficamos chateados contigo por uma oração que o Senhor não atendeu, mas que o Senhor sabe o que é o melhor para a vida dos Teus filhos. Perdão, Senhor. Dá, ó Deus, um novo coração continuamente, e um olhar, ó Deus, que esteja realinhado com o Teu olhar. Nós te bendizemos,
estamos felizes, entendemos que a obra ela é grande e que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, não nos fará parar, porque o Senhor é o Senhor da obra e o Senhor é o capacitador, e nós continuamos, ó Deus, e nós continuaremos, ó Deus, e nós diremos que Tu és a nossa força, Tu és a nossa sustentação, Tu és o nosso rochedo forte, Tu és a nossa fortaleza, e que nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Grande é o Teu nome, Senhor, bendito seja o Teu nome, e nós Te bendizemos por isso, em o nome do Senhor Jesus, a quem é a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, meu amado. Glória a Deus. Vamos juntos. Aleluia. Que falar, né? Que falar. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe. Diante de tudo que veio confirmar no nosso coração, diante de toda a igreja, toda a liderança, realmente nós passamos por momentos muito difíceis, seguidos da pandemia. Eu sei que tem famílias aqui passando por problemas muito difíceis, muito difíceis. Líderes preciosos que estão passando momentos muito difíceis, muito difíceis. Cada um de nós sabe onde está apertando o negócio, aonde está mais incomodando o nosso coração, seja financeiro, trabalho, familiar. Conheço a história de cada um aqui. Agora, uma coisa eu sei, queridos, que assim como Deus veio trazer aqui da boca do pastor Marco Aurélio, os que permaneceram, os que estão aqui na fonte, os remanescentes, aqueles que estão conosco, já entenderam que essa obra não pode parar. Não pode parar. Eu já orei por mais de 10 pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, querido, que não são daqui. Nós não podemos parar. Estamos cansados. Nós vamos dobrar nossos joelhos. Sexta-feira que vem tem vigília. Amanhã tem Tadel. Nós vamos continuar, queridos. Você tem algo tremendo que você aprendeu, que chama TSD, tempo sozinho com Deus. Leitura da palavra. Queridos, aqui não foi absolutamente nada combinado. Do teatro à palavra de abertura. Absolutamente nada combinado. Isso aqui é confirmação da parte de Deus. Os pastores cansaram em algum momento? Cansaram. Pensamos em parar? Pensamos em parar. Pensamos. Aí a gente olha para a igreja, fonte. A gente olha por cada pessoa que já entrou aqui e os que estão aqui. E a gente entende, famílias restauradas, projetos maravilhosos de Deus. Nós não podemos parar. Não podemos. Amém? Vocês estão junto comigo? Então eu quero um glória a Deus mais forte ainda. Vocês estão comigo? Vamos continuar? Ganhar vidas para o reino, querido. Esse é o chamado da fonte. Vidas para o reino. Esse é o propósito das células. Ganhar vidas para o reino de Deus. Vamos orar, queridos. Vou pedir licença mais uma vez para a Rede Amarela. E eu quero orar com você, querido. Quero agradecer demais esse não é nem amigo, esse irmão que eu ganhei, que chama-se Marco Aurélio. Eu ganhei um irmão, ganhei um amigo, ganhei um irmão, mais uma família.
E eu sabia que Deus ia usar muito a sua vida sobre a igreja. Muito mesmo. Que Deus te abençoe. E que eu tenho certeza, querido, que o teu ministério, os frutos que você vai colher ainda, né, daquilo que você já plantou, né, como você mesmo disse, no seu tempo, muita coisa você vai viver ainda em nome de Jesus, e você sabe do que eu estou te falando, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu veio confirmar no nosso coração, Pai, aquilo que nós temos entendido da sua parte, Senhor. Que Tu tens um propósito com essa igreja. Que Tu tens, Senhor, uma obra, Tu tens um povo para essa igreja, nessa cidade. Não só para essa, mas como Jardim Bonito, Niuaque, Maracaju, Pai, cidades na volta que nós orávamos e nós tínhamos parado de orar, Senhor. Nós tínhamos nos desvinculado, Senhor, dessas cidades. Em especial Jardim Bonito. E nós queremos, Pai, mesmo não estando ligados no discipulado, mas que a bênção sua esteja sobre essas cidades, ó Deus. Esteja, Deus, nesse propósito da fonte, que é ganhar vidas, que é abrir igrejas, que é continuar fazendo o teu papel, Senhor, como servos teus, como vasos de barros na sua mão, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado a Deus que por esse tempo de pandemia nós temos aprendido a esperar em Ti, Deus. Nós temos aprendido também que Tu está levantando uma geração forte, Pai, no nosso meio. Aqueles que não desistirão, aqueles que prosseguirão, aqueles que independente das circunstâncias, assim como Neemias via as circunstâncias de Jerusalém, a mais de 1.500 quilômetros da onde ele estava no seu repouso, onde ele estava, Pai, confortavelmente, Pai, sentado num trono, vamos dizer assim, Senhor. Mas ele se incomodou com a sua volta, ele se incomodou com o caos que está na sua volta. E nós temos nos incomodado, Senhor, porque nós sabemos que muitas famílias estão sendo destruídas, muitas crianças estão sendo abusadas, muitos jovens estão tirando as suas vidas, muitas pessoas estão depressivas, e nós temos uma grande obra a ser feita, ó Pai, que é trazer pessoas para Ti. Quantos jovens estão nas drogas, na prostituição, Pai, e as igrejas com medo, e as igrejas paradas, e as igrejas carregando fardos que não são seus, Pai. Por isso, nessa noite de aniversário, nós entregamos o nosso fardo a Ti, Senhor. Colocamos na Sua presença, tiramos toda a canseira, tiramos toda a murmuração, tiramos tudo aquilo que tinha no nosso coração, Pai, que atrapalhava da obra andar, Senhor. E entregamos no Seu altar aqui, diante da Tua palavra, diante da revelação que nos foi trazida aqui, Senhor. E entregamos a Ti, e vamos continuar fazendo a Sua vontade como igreja, porque nós sabemos da obra que esse ministério tem, Pai. Nós sabemos da importância que ele tem nessa cidade. Por mais que o diabo diga não, por mais que o diabo use às vezes pessoas para nos atacar, nós continuaremos firmes e constantes e alegres, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, querido. Vamos cantar parabéns para a fonte? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva a fonte! Aleluia! Queridos, Deus abençoe. Creio que o ano que vem tem mais, ou daqui 15 anos tem mais, daqui 45 anos tem mais. Em nome do Senhor Jesus. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe, pastor Marco Aurélio. Em nome de Jesus. Sintam-se todos abraçados. Em nome de Jesus.